Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2022. A lição de hoje é a lição de número 2, e o tema da lição é Ser Discípulo, uma jornada de aprendizagem. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre sobre seguir a Cristo, sobre andar com Jesus. E isso implica em muitas coisas, como nós estudamos na lição passada, em abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos para fazer a vontade de Cristo. E na lição de hoje nós iremos falar sobre o discipulado ou a caminhada com Jesus, sendo uma jornada de aprendizagem. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Aula em vídeo como essa que você está assistindo, ou a aula em áudio como essa que você está ouvindo, se você estiver ouvindo essa aula em áudio na plataforma do ebdenfoco.com. Então nós temos tanto as mídias em vídeo no YouTube e também na plataforma do ebdenfoco.com, e nós temos a aula em áudio na plataforma do ebdenfoco.com. Além disso, nós temos aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Nós temos também um conteúdo premium, que são os slides em PowerPoint, os sermões em PDF, o curso básico de teologia e cursos diversos. Esses conteúdos aqui são para você que já são assinantes, melhor dizendo, da plataforma do ebdenfoco.com. Você que ainda não é assinante vai ter acesso apenas ao conteúdo básico, que são as aulas em vídeo, áudio e aula em PDF, além de curso de capacitação para professor. Mas se você deseja ter slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e outros cursos diversos, você deve acessar www.ebdenfoco.com, ser assinante do ebdenfoco.com e ter acesso a todo esse conteúdo. Gratuitamente também você pode receber os subsídios pelo WhatsApp, O ebdenfoco.com tem este sistema automatizado, onde você envia uma mensagem com a frase "quero receber subsídios" ou "receber subsídios", e então automaticamente os subsídios aparecerão no seu WhatsApp. Então, salve esse contato 94DDD 984092869 e envie uma mensagem para o ebdenfoco.com com as palavras "receber subsídios", e você estará recebendo automaticamente subsídios da semana no seu WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Mateus, capítulo 4, verso 23, e diz: "E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo." Como nós dissemos no início, a lição de hoje fala sobre o discipulado, a caminhada com Jesus, E na caminhada com Jesus, na jornada com Jesus, os discípulos puderam ver inúmeras manifestações de poder, como nós vemos aqui. Enquanto Jesus percorria a região da Galiléia, ele ensinava nas sinagogas dos judeus, pregava o evangelho do reino e curavam todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós vemos que uma caminhada com Jesus é uma caminhada de aprendizado do evangelho, de pregação do evangelho e de manifestação do poder do evangelho. O resumo da nossa lição nos diz assim: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. À medida que você vai andando com Jesus, você vai aprendendo com Jesus, você vai experimentando a vida de Jesus e a sua vida vai sendo transformada, sendo moldada à imagem e caráter da vida de Jesus. A leitura bíblica em classe, a leitura da lição desta semana, se encontra em Mateus capítulo 4, versos 19 a 22. Eu geralmente não costumo me deter na leitura, mas como a leitura é pequenininha, vamos ler.
E disse-lhe, verso 19, e disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Nós temos aqui então o chamado de Tiago e João, que assim como Pedro e André estavam desenvolvendo naquele momento a atividade de pescaria, o que era muito comum na região da Galileia. Em virtude do mar da Galileia, a maioria das pessoas ali exerciam a atividade de pescaria, né? A economia daquela região basicamente era sustentada pela pesca, e não é nada estranho que Jesus encontre estes homens pescando e chame pescadores, porque boa parte das pessoas ali tinham esta profissão. Nossa introdução. A narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulos do Mestre. Para um leitor desatento, a radicalidade do convite lançado por Jesus pode até passar desapercebido. Isso é verdade. Às vezes a gente lê o texto de forma corrida e não percebe a gravidade do que aconteceu. A gravidade eu digo no sentido da radicalidade do que aconteceu. Porque olha só, entretanto, basta nos colocarmos no lugar daqueles que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, que compreenderemos parte do nosso desafio na sociedade atual. Aqueles homens eram pescadores e desta profissão eles traziam o sustento de suas famílias. O que Jesus fez foi chamar homens para que abandonassem suas rotinas diárias para viver uma vida totalmente diferente. É radical. É radical porque aqueles homens deixaram para trás toda uma vida, toda uma perspectiva de dedicação. Eles viviam dedicados para o negócio da pesca, para o sustento das famílias. Agora eles viveriam dedicados para os negócios do reino de Deus. Menos mundo, mais Cristo é o que vamos tratar na lição deste domingo. Primeiro tópico: mais que um chamado, um retorno. É preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Isso é verdade. É preciso passarmos por uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. O registro da vocação de Pedro, João, André e Tiago, ou na ordem Pedro, Tiago, João e André, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho. Mateus capítulo 18 e 19 diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós temos aqui o início da formação discipular de Jesus. O início da formação do seu grupo de discípulos, e os 2 primeiros chamados foram Simão, Pedro e André. Tanto porque eles são os primeiros daquela geração a quem Cristo convida para segui-lo, como pela estratégia adotada pelo Salvador para o chamamento deles. Eles foram os primeiros, e a forma como foram chamados exatamente no local de trabalho. Eles não estavam a contemplar nada, eles não estavam a meditar, eles não estavam a ensinar, eles não estavam nos templos, eles estavam ocupados com as atividades diárias.
que na maioria das vezes nos ocupam ou nos suga boa parte do nosso tempo que deveríamos dedicar a Cristo. E assim estavam estes homens, dedicados ao trabalho diário. E é assim que Jesus os encontra e os chama para a sua jornada. Eram homens experimentados na arte da pescaria e que tinham plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto de um ato sobrenatural. Lucas 5:7 nos diz: E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam a pique. Isso aqui nos está falando do momento em que eles fazem a pesca maravilhosa. A prova é que Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória de Deus, né? Eles entendem que aquilo não é algo comum, porque eles nunca tinham vivido nas suas vidas algo daquele jeito, algo semelhante, e esse extraordinário acontece na presença de Cristo, e não apenas isso, mas por ordem de Cristo. E os discípulos, então, eles percebem a grandeza desse chamado a partir do que Cristo apresenta para eles com o poder e glória manifestado. É nesse cenário de perplexidade que Jesus lança o maravilhoso convite aos pescadores: venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Que trabalho é este? Acolher pessoas nas redes do amor de Deus. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Assim é o convite do Evangelho. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus. Aqui o professor pode explorar com seus alunos o seguinte: todo chamado do Evangelho é um chamado para ser discípulo. Todo chamado do Evangelho é um chamado para uma nova vida, para uma longa jornada e para uma vida segundo os padrões de Cristo. Nós olhamos para a realidade desses pescadores. Eram homens simples, que a vida deles era pescar, era trabalhar para sustentar suas famílias, para terem o seu dinheiro. Estes não eram homens envolvidos com a religião. Apesar de eles serem religiosos, judeus religiosos, relativamente religiosos, mas eles não eram homens envolvidos como os fariseus, como os mestres da lei. Estes homens eram homens simples, mas quando foram chamados, eles compreenderam no íntimo que havia necessidade de uma mudança radical. Isso é importante que nós reflitamos, porque esta radicalidade do Evangelho precisa ser observada e vivida. Quando somos chamados por Cristo, não tem como nós ficarmos presos ao passado e não tem como nós ficarmos dividindo esse chamado com interesses pessoais, com prazeres pessoais. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para uma nova vida. Eu não estou dizendo que quando você é chamado por Cristo para a salvação, você deve abandonar o seu trabalho, a sua família e sair por aí como peregrino. Não, você deve abandonar. A metáfora aqui, a comparação aqui, é abandonar a velha vida para viver uma vida que agrada a Cristo. O amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada. Eram homens comuns. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhavam no mar. A cidade era toda construída em volta daquele lago, né, do lago da Galileia, do mar da Galileia. Era a coisa mais comum do mundo você passear pelas margens, pelas praias e encontrar pescadores, seus barcos pescando, porque a economia daquela região girava em torno da pesca. Então não havia nada de especial naquela equipe e não havia nada de especial naquela região, a não ser
a abundância de peixe e a prática da pescaria para o sustento da família, mas que era algo muito nobre, mas era como qualquer outra atividade, uma atividade necessária do dia a dia, feita por homens simples. Sim, os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes é apresentada, e o reino lhes é manifesto. Mateus 4,17 diz que desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, os discípulos viviam na regularidade de suas vidas, na mesmice das suas atividades, na rotina do seu dia a dia e na obscuridade do conhecimento da vontade de Deus, apesar de serem judeus, mas não eram homens cheios de conhecimento. Eles viviam ali, muito provavelmente, poucas vezes ou quase nenhuma frequentavam o templo, mas quando Jesus chega, o reino de Deus chega e a vida dessas pessoas mudam. E aqui nós temos uma lição importante: aonde Jesus chega, a situação muda, a vida das pessoas mudam. Se a missão de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que fosse formada por peritos no assunto. No contexto de Jesus, sacerdotes, escribas e fariseus. Óbvio. Quem eram os estudiosos, os conhecedores da lei, os conhecedores da geografia, os conhecedores da história, da filosofia do momento? Sacerdotes, escribas e fariseus. Eram homens, eram pessoas dedicadas ao estudo, dedicadas à religião. Para qualquer pessoa leiga, se Deus decidisse criar ou iniciar uma missão, e ajuntar pessoas para dar prosseguimento nessa missão, imediatamente qualquer pessoa pensaria: vamos ao templo atrás dos sacerdotes e dos escribas e fariseus. São homens da lei, são homens extremamente legalistas no cumprimento de certas regras da lei, e jamais pensaria em ir às margens de um lago chamar pescadores, homens leigos, simples, homens ignorantes. Jamais pensaria numa perspectiva meramente humana, porque, como diz aqui o nosso comentarista, se a missão de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão óbvia, seria construir uma equipe formada por peritos no assunto. E quem eram? Eram os sacerdotes, escribas e os fariseus, não pescadores. Mas aqui nós aprendemos uma coisa: a obra é de Cristo, a glória é para Cristo, quem faz a obra é Cristo, nós somos só instrumentos. E para ser instrumento eu não preciso ser sacerdote, não preciso ser escriba, não preciso ser levita, fariseu. Eu posso ser um pescador, eu posso ser o homem mais simples. Desde que eu esteja no centro da vontade de Deus, eu serei parte da equipe de Jesus que leva a mensagem para a salvação do mundo. Mas o mestre contraria todas as expectativas e opta, melhor dizendo, por escolher gente sem formação religiosa formal. Atos 4:3 nos diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Jesus chama homens leigos para que o conhecimento humano não seja o fator de destaque para o convencimento, mas a graça de Deus. Contudo, com corações quebrantados eram estes homens. Eles não eram formados na religião, eles não eram homens do templo, mas eram homens dispostos, eram homens ativos que, quando foram chamados, eles tiveram coragem de seguir. Não foi uma seleção arbitrária, antes foi uma decisão meticulosamente tomada com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus. Como eu disse, o melhor resultado possível para a glória de Deus é que o homem não apareça,
é que a limitação humana seja sempre um limitador, um empecilho, mas que sempre será vencido pela glória de Deus, pela vontade de Deus. Então, se você, jovem, você professor que está nos assistindo, nos ouvindo e pensa ou até mesmo sabe, entende que é bastante limitado no conhecimento da palavra de Deus para ministrar, lembre-se, você deve seguir a Cristo. E à medida que o tempo vai passando, você vai sendo aperfeiçoado por Ele. Meditando na sua palavra, buscando a sua presença, você vai sendo capacitado. É à medida que você caminha com Jesus que você aprende com Jesus. Não é só com leitura, com estudo. Talvez você não tenha estudos, você não tenha uma biblioteca em casa, não tenha um curso de teologia. Não se preocupe, é à medida que você anda com Jesus, estuda a sua palavra, tem comunhão com Ele, que Ele lhe capacita para a obra do reino. Sim, assim como eles, nós não merecemos nada. Tudo é graça e amor. E por isso mesmo devemos valorizar em grande estima o ministério que temos recebido do Altíssimo. Sempre pensando, isso é importante, que tudo aquilo que realizamos, se hoje estou aqui ministrando para vocês, se você, professor, irá ministrar neste domingo na sua escola bíblica, isso não é fruto da nossa capacidade intelectual, é graça de Deus. Se Jesus chamou você, que se sente pecador e limitado, para uma incrível tarefa, siga-o. Ele bem sabe as escolhas que faz. O convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos discípulos, isso é muito interessante. Os admirados pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios e nenhuma grande explicação. Jesus não fez justificativas, o que é interessante, Porque às vezes a gente fica lidando com pessoas hoje e fica tentando explicar o evangelho, mas Jesus não fez isso. Jesus falou que estava chamando eles para uma grande missão e pela fé eles creram e seguiram Jesus. É óbvio que a gente precisa ser claro na transmissão do evangelho e de preferência não, e com responsabilidade transmitir todo o conteúdo do evangelho, não um meio evangelho, mas todo o evangelho. Mas nós devemos sempre saber que é Jesus quem vai fazer a transformação. É o Espírito Santo quem vai convencer. Não são os nossos argumentos. Nós precisamos parar com essa ideia de querer convencer com os nossos argumentos intelectuais as pessoas a seguirem a Jesus. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho na sua inteireza, da forma mais honesta e bíblica possível, e deixar que Deus faz os frutos acontecer. Eles foram simplesmente convidados. Abandonem tudo e venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. Toda vez que nós vemos esta afirmação, desse convite de Jesus, nós sempre tratamos um paralelo com a nossa vida, comum, a nossa vida mesmo pecadora, de pecadores, que Jesus nos chamou para que nós abandonemos a nossa vida de pecado e vivamos para a glória de Deus. As repercussões que nasceriam a partir daquela manhã que parecia tão comum eram inimagináveis, mas o poder da revelação de Cristo foi tamanha que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram, seguiram ao desconhecido pregador imediatamente. Algo poderoso na mensagem de Jesus cativou o coração daqueles homens. E você está disposto a priorizar o reino de Deus em sua vida? Você conhece Jesus o suficiente para ir agora com Ele a qualquer lugar e fazer o que Ele mandar? Só voltando para nós refletirmos.
Você está disposto a priorizar o reino de Deus em sua vida? Você conhece Jesus o suficiente para ir agora com ele a qualquer lugar e fazer o que ele mandar? Eu disse agora há pouco, se você está preocupado com o seu pouco conhecimento, com a sua pouca capacidade para fazer a obra do Senhor, não se preocupe. Mais uma vez repito, não se preocupe. À medida que você andar com Jesus, você vai sendo capacitado por ele. Então, qual é o chamado de Jesus? O chamado de Jesus não é para fazer a obra primeiro. O chamado de Jesus é para andar com ele primeiro. Jesus chamou os discípulos, ele não disse, vão fazer discípulos, vão pescar pecadores. Ele disse, vinde que eu vos farei pescadores. Nosso primeiro chamado, quando Jesus nos chama, é para seguir Jesus, depois para fazer a obra. Lembra que os discípulos andaram com Jesus primeiro, para depois saírem pelo mundo pregando. As pessoas têm uma mania errada de querer serem pregadores sem andar com Jesus. Primeiro, tenha vida com Cristo. Tenha vida com Cristo no seu dia a dia, lendo a Bíblia, orando, jejuando, amando as pessoas, para depois ser um pregador. A vida cristã é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa e nunca é uma imposição. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso, por exemplo. Os gadarenos também, e os habitantes de Cafarnaum. O jovem rico, nós conhecemos esta história. Jesus disse para ele segui-lo e ele preferiu não. Os gadarenos, Jesus, mesmo libertando aquele endemoniado, ao invés de prostrarem-se diante de Jesus, eles pediram que Jesus fosse embora, e de igual modo as pessoas de Cafarnaum também não aceitaram Jesus, resistiram à pregação do evangelho. É lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão de nossas vidas, mas infelizmente, muitas vezes, as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador, tentando nos levar a uma postura dúbia com relação ao reino e às nossas responsabilidades espirituais. Nós vivemos nesse conflito, né? Nós sabemos que seguir a Cristo é a melhor coisa. Eu sempre faço uma comparação que é o seguinte: se você colocar um prato de bife e um prato de lavagem para um porco, ele terá 50% de chance de acertar ou de escolher o prato de bife e 50% de chance de escolher o prato de lavagem. Por quê? Porque ele não consegue racionalizar. Mas se você der razão para ele, é óbvio que ele vai escolher o prato de bife. Isso, às vezes, nos faz refletir com relação às pessoas. Por que as pessoas não escolhem Jesus? Por que as pessoas que têm entendimento, que têm razão, que têm conhecimento, que têm mente, que têm discernimento, por que essas pessoas afirmam com as suas bocas que Jesus é melhor, mesmo assim elas não escolhem Jesus? O fato é que estas pessoas, elas estão em uma condição muito mais do que de ignorância. Elas estão numa condição de domínio do pecado. Esse é o grande problema. Não é que a pessoa simplesmente não quero servir a Jesus. Não é que elas não querem, é que o pecado reina no coração delas, que o pecado domina elas. É preciso haver libertação. Às vezes você olha assim, pessoas tá ouvindo o evangelho, tá vendo o milagre acontecer e não consegue ou não deseja a Cristo porque estão sob o domínio do pecado. Por isso
que o comentarista está dizendo aqui. Infelizmente, muitas vezes as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador, tentando nos levar para uma postura dúbia com relação ao reino e às nossas responsabilidades espirituais. Isso porque há uma guerra. Há uma guerra. Paulo diz lá em Gálatas, entre a carne e o espírito. As pessoas que mesmo tendo sabedoria, mesmo tendo discernimento de que Jesus é melhor, não seguem a Cristo, é porque a carne domina elas. E nós que lutamos, não seguimos de forma tão tranquila, tão fácil. Sempre estamos em luta, porque a carne está sempre tentando governar. Essa é a grande questão que as pessoas geralmente ignoram. Há uma batalha. Há inimigos tentando nos impedir. As pessoas que ouvem o evangelho, às vezes você prega para uma pessoa, prega, essa pessoa não aceita Jesus porque ela está escravizada, ela tem um senhor sobre ela, que é o pecado, que é o diabo, que é o mundo. Essa pessoa está escravizada. Com certeza, com oração e com afinco, essas barreiras, estas algemas, estas prisões vão ser derrubadas e a salvação chegará a elas. Mas a decisão não é simples e não é fácil de tomar, por causa que há um senhorio sobre estas pessoas, o senhorio do pecado. Todas as vezes que o Espírito Santo mobiliza nossos corações, que possamos estar atentos à voz divina e que assim sigamos o Mestre no caminho que ele tem preparado para cada um de nós. Hebreus 13:5 diz que quando ouvirmos a voz, não endereçamos o coração como na provação, fazendo uma referência também ao povo no deserto, que no dia da provação endureceram o coração e murmuraram. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. A natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos, por isso, sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico e decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso se replica quando alguém aceita Jesus. É uma das primeiras evidências da salvação, quando a pessoa está disposto, empolgado a compartilhar o que experimentou. Assim como não existe cristianismo egoísta, também não há cristão incapaz de falar das glórias do amor do Salvador. Esse tipo de princípio nos leva a refletir a respeito de nossa prática evangelística. Ora, estamos preocupados apenas com os nossos planos e viramos as costas para os perdidos. Nós estamos querendo muitas vezes encher a igreja e não converter as pessoas. Isso é um problema muito sério. Numa perspectiva pessoal, estamos preocupados com as nossas vidas, com o nosso conforto, e as pessoas estão sendo deixadas de lado. E quando ainda pensamos numa perspectiva evangelística, nós pensamos mais no encher do templo do que na conversão das pessoas. Um cristão que não sente o mover do Espírito, o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica como o Redentor que morreu na cruz. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16, Paulo escrevendo. Paulo, na compreensão dele, que como cristão, ele não tem mais escolha. Ele agora tem a responsabilidade de ser pregador do Evangelho. E ele não está falando numa perspectiva de pregação evangelística, ele está falando numa perspectiva de missão de reino, que todo cristão tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. No caso de André, a bênção do Evangelho não ficou restrita a eles. Ainda nos instantes iniciais de sua fé em Cristo, eles puderam abençoar também a vida de outras pessoas. Eram André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus.
Mesmo caso da mulher de Samaria, né? Pois deixou a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenha feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pessoas que tiveram encontro com Jesus, encontro verdadeiro, não conseguiram conter-se e foram a outros falar desta verdade sobrenatural. Isto é muito importante. É uma responsabilidade que temos. Me lembro de um pastor Josué Martins, de Belo Horizonte, que estava pregando aqui na nossa cidade, e ele falando sobre conversão e responsabilidade em proclamar o evangelho, e ele fazendo a seguinte comparação: imagine que você está doente de um câncer terminal e alguém diga que lá nas montanhas do Tibete tem um elixir de um monge que cura o câncer, e você vai até lá, toma esse elixir e você fica curado. Você volta e encontra inúmeras pessoas com câncer. Você diria ou não para essas pessoas que lá tem esse elixir que cura o câncer? Como você agiria? Você diria para as pessoas ou você seguiria a sua vida como se nada tivesse acontecido? Esse é um princípio muito importante sobre salvação. Você que encontrou a salvação, não viva de forma indiferente. Você que encontrou a cura para o seu problema do pecado, diga para outros aonde encontrar essa cura. Você que encontrou o Salvador, diga para outros como encontrar o Salvador. É simples, é só testemunhar o milagre que aconteceu na sua vida. Esteja preparado para as renúncias. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nunca fomos enganados. Desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo. João 16,36 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos. Muitas vezes, imediatamente, nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Nós precisamos de imediatamente abrir mão de nós mesmos. Tem uma frase que diz: se seguir a Cristo fosse fazer as coisas do meu jeito, ele não teria dito aquele que não renunciar a si mesmo não é digno de mim. Ele não teria dito que nós deveríamos renunciar a nós mesmos. Mas nós sabemos que o Evangelho nos impõe algo radical: abrir mão de nós mesmos para viver para Cristo. Nós seguimos a Cristo, como diz o pastor John Stott, não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. Nós amamos a Jesus e somos crentes em Cristo Jesus, não porque é fácil, não porque é bonitinho, não porque é moda, mas porque é verdadeiro, porque nós sabemos que o mundo vai nos odiar sempre. Mas como disse Jesus aqui em João 16,33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em Cristo nós temos paz, apesar das perseguições do mundo. Paulo, por sua vez, também nos anuncia que a situação daqueles que se dedicarem de modo autêntico a Jesus e seu reino não serão aplaudidos pelo mundo, nem receberão os louros da história. Segundo Timóteo 3,12, ele diz: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Isso é muito importante, eu sempre gosto de dizer isso. Quando alguém pergunta por que crente sofre perseguição, pelo menos os crentes verdadeiros, porque a maioria de hoje não sofre nada disso, mas é porque nós andamos na contramão do mundo. Pense, você andando em uma autoestrada e você então pega o seu carro e começa a dirigir na contramão. É impossível, há inúmeros obstáculos. Não tem como, só por um milagre você vai conseguir trafegar na contramão. E é assim que o cristão vive, na contramão do mundo. E o mundo não é amigo do cristão, ele é inimigo, ele odeia Jesus. E por isso, quando o cristão começa a ir de encontro com as coisas do mundo, o mundo começa a ofendê-lo, começa a agredi-lo.
É mais do que normal nós passarmos por perseguições e provações nesse mundo por sermos cristãos, porque nós estamos na contramão do mundo. Todavia, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso com o nosso Pai Celeste. Filipenses 3:8, Paulo diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele tinha tudo para ser o novo Gamaliel, ou quem sabe o novo Hillel dos rabinos de Israel. Mas ele percebeu que tudo isso era vaidade. Cristo era a realidade para a sua vida. Os pescadores perderam de imediato a estabilidade de suas vidas, o aconchego de seus lares e famílias. Contudo, eles seguiram em uma jornada incrível, inacreditável, andando dia a dia com Jesus. Esse é um retrato muito apropriado para a vida cristã, ou para aqueles que tomam a decisão de seguir a Jesus. Eles muitas vezes vão perder a estabilidade de suas vidas, porque vão viver para Cristo, vão viver pela fé, e nem sempre eles estarão no mesmo lugar que gostariam de estar, porque o Evangelho nos chama para uma vida fazendo a vontade de Deus. Eles vão perder muitas vezes o aconchego do lares, muitas vezes por ser até mesmo rejeitado pela família por seguir a Cristo. Mas a jornada com Cristo é mais importante do que a estabilidade da vida e o aconchego do lar. Terceiro tópico, a nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Ou por que é necessário segui-lo, né? Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque viver com Jesus é inefável, indescritível e inexprimível. Segundo o texto de João 21 e 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuida que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Tudo o que disseram sobre ele é suficiente para revelar a graça da salvação, mas seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem é e o que fez Jesus, nosso sumo sacerdote. Então, isso aqui é importante, né? Tudo que nós temos escrito na Bíblia é o básico para que nós tenhamos conhecimento da salvação e alcancemos a salvação. Mas não foi só isso que aconteceu, não foi só isso que Jesus fez. Em um período de comunicações precárias, a vivência da experiência cristã era algo fundamental, pois somente aqueles que tivessem a oportunidade de contemplar a genuinidade do ministério de Jesus poderiam depois olhar-se como dignos embaixadores. E muita gente teve esse privilégio de estar diante de Jesus. O privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar a também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador. Até porque o próprio Jesus escreveu que aqueles que tiverem fé, aqueles que crerem, os sinais seguirão. Tudo isso que os apóstolos viveram, os milagres, as curas, a salvação, as novas línguas, a libertação de pessoas, a ressurreição de mortos, tudo isso seguiriam os que creem, né? Então, todas essas maravilhas, elas ainda são possíveis se seguirmos Cristo pela fé, sempre tendo as Escrituras como nosso paradigma insubstituível. É a palavra de Deus quem diz o que devemos fazer. A dinamicidade da proclamação do reino. O testemunho dos pescadores da Galileia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho. Primeiro, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio para ser mais do que mera retórica. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que anúncios vazios.
Então esse é um problema muito sério que acontece nas igrejas. Eu estava conversando com meu pai essa semana, e ele falando de uma vigília que ele esteve, e uma vigília que não teve oração. É muito estranho essa vigília, uma vigília que não tem oração. Tinha muitos louvores e muitos pregadores. E a maioria dos pregadores, ele disse que tinha muito barulho, parecia uma lata vazia, né, melhor dizendo. Barulho, barulho, barulho e nenhum conteúdo. Ele disse que terminava as pregações e não tinha como juntar nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma ideia que fizesse sentido. Eram apanhados de palavras, de jargões que não fazia nenhum sentido. Nós estamos vivendo ainda muito isso, de que qualquer pessoa que sobe no púlpito para as pessoas é pregador. Mas eu digo para você, não é todo mundo que sobe no púlpito, que fala, que está pregando. Às vezes ele está fazendo barulho, é gritaria, é frases desconexas. Não, o evangelho precisa ter um conteúdo centralizado, precisa ser claro, precisa ser saboroso ou amargo, né? Precisa ter sabor, seja ele doce para a alma que está ansiosa por Jesus, ou amargo para aqueles que está rejeitando. Mas ele precisa ter sabor, não pode ser uma coisa insossa. Ele precisa ter conteúdo, não pode ser um barulho sem conteúdo. Precisamos pregar o evangelho da forma certa, não da forma como muitos estão fazendo aí, como diz o nosso comentarista aqui, apenas um monte de anunciados vazios. Não pode ser assim, tem que ter conteúdo. O evangelho é anúncio da salvação, que se constitui com saúde, libertação e esperança para a humanidade. É fácil dizer isso para as pessoas. Creia em Jesus e você será salvo. Você terá saúde espiritual, você será liberto da opressão do pecado, você terá esperança, você será liberto da condenação eterna. A mensagem de Cristo nunca foi apenas um amontoado de teses. Ela é poder que salva e transforma as vidas. Pior que no contexto que meu pai estava falando, nem teses não tinham, eram só frases desconexas. Onde o Filho de Deus andava, ele trazia milagres, curas e libertação. Que fique bastante claro que a exaltação de aspectos supérfluos no contexto cristão, idolatria a famosos e busca de fama, não tem qualquer valor no reino de Deus. Todavia, as orações, intercessões e visitas que os anônimos realizam por amor a Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. Não são as mensagens feitas de forma mecânica, apenas com performance, que estão fazendo a diferença no mundo. O que está fazendo a diferença no mundo é a oração, a intercessão daqueles que estão pelas madrugadas, estão pelas noites ou qualquer hora do dia, intercedendo para que o reino cresça. São aqueles que pessoalmente se comprometem a testemunhar diante do ímpio uma vida de transformação, uma vida de temor e de obediência à palavra de Deus. Isso faz a diferença. Aprendendo no caminho. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. O princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem validade para a fé cristã. Dito de outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. E colocando no contexto de Jesus, a melhor forma de ensinar pessoas é andando com essas pessoas, é vivendo com essas pessoas. Jesus, antes de enviar os apóstolos para a missão, andou com eles. E ele não ensinou esses apóstolos em um contexto acadêmico, onde terminava ali as 2 horas de aula, cada um ia para sua casa e depois não se falavam mais. Não, ele, para ensinar estes discípulos, andou com eles. E aqui, esse princípio de Provérbios 22:6, alguns comentaristas vão até dizer que a ideia do texto é instrui o menino no caminho, não só
dizendo sobre qual o caminho é verdadeiro, mas que o pai deve andar no caminho junto com o filho, para que o filho aprenda os valores do caminho, vendo o pai praticar os valores do caminho. Nós só iremos ensinar pessoas a servir a Cristo se nós andarmos com essas pessoas e elas verem o resultado da salvação em nossas vidas. Por isso Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus não conseguiam transmitir em suas lições nas sinagogas: amor e misericórdia. Trancado em salas de aula, trancado em escolas bíblicas, por mais importante que sejam esses instrumentos, mas trancados ali nas quatro paredes, nós não aprenderemos o que é amor e misericórdia. Esse é o cerne da nossa fé: andar com Jesus e assim realizar obras para a glória dele. O convite de Jesus não é para uma mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Como diz um certo pregador, o convite de Jesus não é para mudar de religião, é para mudar de vida. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O grande convite do Evangelho é para ser uma nova criatura. O grande convite do Evangelho é para trocarmos de senhorio, é para deixarmos de ser escravos do pecado para sermos escravos da justiça para a vida eterna. Nossa conclusão: seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade só é real porque nós a desenvolvemos em companhia de Cristo, andando com Cristo. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É impossível que você desenvolva uma espiritualidade sadia se você está se reunindo ou fazendo qualquer coisa pensando na exaltação própria. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Precisamos entender que há essa guerra, essa batalha, que há senhores dominando sobre as pessoas. Há um senhor chamado pecado, aliados aí ao diabo e ao mundo, e há um senhor chamado Jesus. Nós precisamos saber disso. E como diz o apóstolo Paulo, se servimos ao pecado, para a morte o servimos, mas se servimos a Cristo, para a justiça e vida servimos. Amém? Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma do ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.